Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Domínio da Mente. Aqui eu vou trazer muitos conceitos e técnicas de programação mental, foco, disciplina para ajudar você a atingir seus objetivos. Meu nome é Akira, eu sou hipnoterapeuta, neurolinguista, apaixonado por neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. E o tema do vídeo de hoje é persistência. Me conta aqui, você costuma ser persistente? Você é persistente nos seus objetivos, nos seus propósitos? Bom, e para começar a falar aqui de persistência, eu vou falar de uma história que eu tive com relação ao surf. E eu vou explicar já, porque vocês vão entender o link total, tá? Eu não sou surfista, tá? Eu não sou perito em surf, assim, mas eu sempre admirei, eu gostei muito. Quando eu era pequeno, eu adorava pegar aqueles jacarezinhos na onda, assim, sabe? Eu achava o máximo aquilo. Mas, assim, eu sempre admirei, só que eu nunca tive muita oportunidade, assim, né, de surfar. Até que um dia eu conheci um amigo meu, e ele me deu essa oportunidade. Ele falou, vem pra cá, eu moro aqui no litoral, vem pra cá, eu te ensino a surfar. Eu tenho uma prancha extra, tal. E aí eu fui lá na casa dele, e fiquei uma empolgadão. Chegou lá na praia, lá falei, pô, eu comecei a ver aqueles surfistas lá no fundo, lá, sabe, no horizonte, assim, eles todos parados em cima da prancha. Eu achava o máximo aquilo. Aí eles pegando as ondas, fazendo manobra, tal. Eu falei, mano, se eu conseguir pegar uma onda e ficar em pé na prancha, já estava no lucro para mim, já sabe, já ia me sentir realizado naquele dia. Então, mas eu estava muito empolgado, eu falei, nossa, eu vou surfar hoje, eu vou aprender a surfar finalmente, né? E aí começou, quando eu comecei a entrar na água, começou os primeiros desafios, né? O que acontece? Tem uma parte da praia que ninguém conta pra gente, que é a parte da arrebentação. Eles chamam de arrebentação, é bem onde a onda quebra. E como eu estava numa praia que não era uma praia de tombo, demora assim para chegar, o que acontece? As ondas quebravam na altura do peito do meu amigo. Só que meu amigo ele é gigante e já estava, tipo, a hora que elas estavam quebrando, eu já estava embaixo da água rolando, assim. Então, é, era difícil para mim passar. E ele falou assim, sobe na prancha ele falou assim, fica até onde dá pé, aí espera as ondas se acalmarem, aí você sobe na prancha e começa a remar, né? Falei, legal, vou esperar. Aí, então, acalmou as ondas, eu subi na prancha, comecei a remar, parecia que eu não saía do lugar, porque a água estava me empurrando para lá, assim, e aí vinha uma onda e me derrubava, eu saía rolando, bebia muita água, enfim, tomei vários caldos ali na parte da arrebentação. Eu não conseguia passar aquela arrebentação. Nossa, eu passei quase o dia inteiro tentando passar a arrebentação e não conseguia. E aí, o que eu fiz? Um amigo meu chegou para mim e falou assim, então faz o seguinte, sobe na prancha aqui, a hora que acalmar, eu te empurro. Como ele é mais alto, ele ficou aqui segurando eu aqui, a hora que acalmou a onda, ele pegou e me jogou assim. E aí eu comecei a remar e consegui passar da parte que quebrava as ondas. Quando passou essa parte, eu falei assim, nossa, aí fica aquela tranquilidade, aquela calma em cima da prancha, assim, bem, bem tranquilo. E aí eu até consegui montar de volta, assim, na prancha e pegar uma ondinha ali, não consegui ficar de pé muito lá, essas coisas assim, mas assim, eu consegui encaixar a prancha na onda e voltar pra praia, enfim, né? E por que eu estou contando essa história? Porque eu tive um insight, uma sacada, um aprendizado nesse momento aí, e aí eu falei, cara, acho que dá para levar isso para a vida. E eu chamei ele de efeito arrebentação. E para explicar melhor o que é esse efeito arrebentação, eu vou mostrar aqui esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Se vocês observarem esse gráfico, vocês vão ver assim, que tem essa curva exponencial. Então, o que acontece? Quando a gente vai começar alguma coisa, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente vai começar a ir na academia. Então, você chega assim e fala assim, não, eu decidi, eu vou entrar na academia, eu vou começar a malhar, começa a dar aquela empolgação, igual deu na praia. A hora que eu comecei a olhar a galera surfando, eu falei, legal. Então, na academia é a mesma coisa, você vê assim todo mundo malhando, você fala, pô, é legal, eu vou entrar nessa também, vou começar a malhar, vai ser muito bom para mim, para minha saúde, e eu estava precisando mesmo. Então, dá aquela empolgação, aquele ânimo, né? E aí a gente começa, vai, malha, faz, tá ok. E aí você já começa a perceber as primeiras dificuldades, que os pesos não são tão fáceis assim, porque parece mais fácil na mão dos marombados lá, e você chega, você vai pegar, levantar um peso e fala, caramba, não estou conseguindo levantar esses pesos, que não sei o quê. E aí depois disso, o que acontece? Você começa a ficar, no dia seguinte, você fica dolorido, você fica cansado, aí você já começa a falar, putz, não sei se é para mim, não. Aí começa o trabalho mesmo pode começar a ocupar tempo, e aí você fala, putz, eu não vou ter tempo para fazer. Então, tem vários fatores que vão começar
a chegar bem no pico do gráfico, que é a parte onde o que acontece? Quando você bate no pico do gráfico, você percebe que você não consegue fazer aquilo e joga você de volta para o início. E aí você desiste ou desanima, ou talvez, eu vou tentar, sei lá, outra hora, agora não vai dar. Por quê? Porque a gente bate naquela dificuldade extrema lá e desiste. Simplesmente não é para mim, começa a ficar muito complexo, não é tão legal quanto era aqui no início do gráfico. Só que eu percebi um detalhe. Quando eu entrei no mar, eu percebi que tem uma parte além desse gráfico que muita gente não enxerga. E aí é por isso que eu trouxe esse conceito do gráfico do efeito arrebentação para cá, para esse vídeo, para esse conteúdo. Por que acontece? As pessoas não enxergam essa parte do gráfico. E se vocês pararem para perceber, o gráfico ele tem uma elevação, ele tem esse formato de sino aqui, tem o pico, mas aí depois ele tem uma queda. E quando chega nessa parte da queda, você percebe que você está na parte mais tranquila. É aquela parte que eu falei da onda, sabe? Que você fica em cima da prancha, mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado. Por quê? Porque já passou a arrebentação. Então, por que eu trouxe essa história da arrebentação? Por que eu trouxe esse gráfico para mostrar, para ilustrar? Porque que acontece? A chave para você passar a arrebentação é a persistência. Se você persistir, 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 uma hora você vai passar por esse sino e vai atingir a calmaria, e aí vai atingir o que muita gente chama de maestria, né? Que é você conseguir dominar uma tarefa que antes era muito difícil, desafiadora para você. Então, você consegue atingir a maestria. Para atingir a maestria, você precisa persistir, persistir. E aqui tem um pequeno detalhe, tá? Muita gente comete esse erro. Muita gente confunde persistência com insistência. Eu vou explicar a diferença. O que é persistência? Persistência é você tentar atingir um objetivo. Então, você vai tentar, de alguma maneira, atingir o objetivo. Se você tentar, por exemplo, no caso da arrebentação lá no surf, né? Eu tentava remar, não dava. Eu tentava fazer em pé, pular, não deu. Até que um amigo meu chegou e falou assim, então, eu te empurro. E aí funcionou. O que acontece? Eu tentei várias maneiras diferentes para conseguir ultrapassar aquela onda. E se eu tentasse remar, uma hora eu ia ganhar força, ganhar experiência e ia conseguir atravessar aquela onda, ok? O que é insistência? É você fazer sempre a mesma coisa. É como se eu pegasse, deitasse em cima da prancha, tentasse e esperasse eu passar e não passava. E aí eu ia ser jogado para trás. Aí o que eu ia fazer? Ia fazer a mesma coisa de novo. Ia subir na prancha, sentar, deitar aqui e esperar a onda alguma força divina me levar e não ia conseguir. Por quê? Porque eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Insistência é você tentar fazer sempre a mesma coisa. Não tem muita gente que fala assim, é errar humano, persistir no erro é burrice. Na verdade, não é persistir no erro, é insistir no erro. Porque você está insistindo em fazer a mesma coisa. Então, a diferença de persistência e insistência é que em insistência você fica fazendo sempre a mesma coisa para tentar atingir o objetivo. E você precisa perceber a diferença do que é, se você está insistindo ou se você está persistindo. Porque, vamos supor, se você tem um objetivo lá na frente e você quer atingir esse objetivo e você faz sempre a mesma coisa, você está insistindo. Agora, se você está fazendo uma coisa, você já está assim, puta, não deu certo, eu vou pegar e tentar de outro jeito. Aí tenta de outro jeito, também não deu certo. Então, o que você está fazendo? Você está persistindo até que uma hora você vai passar pelo esse gráfico, vai passar pelo topo do sino, e aí você consegue passar pelo efeito de arrebentação e você vai ter aquela tranquilidade, aquela calmaria, a maestria, o controle da situação. Por quê? Porque você conseguiu passar por uma coisa que era difícil, você aprendeu, você persistiu até aprender, até conseguir encontrar um caminho, até você criar habilidades novas, talvez, para conseguir atingir o resultado que você deseja. E por que eu trouxe esse conceito, essa ideia do efeito arrebentação, esse gráfico? Para você entender em que ponto do gráfico você está. Se você conseguir visualizar aqui esse gráfico e ficar analisando, será que eu estou aqui no começo? Será que eu estou bem na crista aqui, bem no topo aqui do sino do efeito arrebentação, bem nas dificuldades? Se você souber que tem uma continuação e perceber que essa continuação é mais tranquila, vai te trazer força para você conseguir ir além e persistir. Se você souber que existe um caminho, talvez você fique mais tranquilo, confortável, porque imagina nessa outra situação aqui, que você vê um gráfico que sobe e de repente tem uma parede, não tem fim.
parece que você nunca vai atingir seu objetivo, parece que parece que é impossível, praticamente impossível. Mas se você começar a reparar que não é impossível, que tem uma certa dificuldade, tem um grau de dificuldade aqui, mas depois que você passa o grau de dificuldade, vem os resultados, vem a recompensa pelo esforço, vale a pena você arriscar, tentar, persistir e se desafiar a fazer de maneiras diferentes. Então, quais são as principais vantagens de você passar pelo efeito arrebentação? A principal vantagem é que você vai ter sucesso, você vai conseguir obter resultados, você vai conseguir atingir os seus objetivos, o que você estava almejando alcançar. Então, você fica naquela expectativa, será que vai dar certo, será que não vai? É desafiador, eu não sei. Aí você começa a fazer, você fala, putz, não sei se eu vou conseguir. Tem aqueles momentos, sabe, que você está assim, putz, eu não sei se vai dar, eu já não tenho mais forças para lutar, eu já estou cansado, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei como vai ser daqui para frente. Se você tiver essa mentalidade, esse gráfico na sua mente, você percebe, você consegue entender que se você conseguir passar, é uma fase da sua vida, é uma fase do aprendizado, você sabe que o aprendizado demanda muito esforço e energia, então você começa a perceber que se você passar por essa onda, você vai ter um resultado, você vai atingir seus objetivos, você vai atingir seu propósito. Essa é a ideia por trás do efeito arrebentação. É você te dar forças para você ter persistência, para você persistir, para você não parar, não desistir, para você entender que tem caminho, que vai ter a recompensa, para você conseguir enxergar de alguma maneira a recompensa do outro lado do desafio. O esforço vai ser válido, é muito mais prazeroso, muito mais gostoso, muito mais atraente você ter uma recompensa depois daquele esforço. É muito mais realizador, você se sente muito mais realizado quando você consegue atingir um resultado devido ao seu esforço, devido à sua persistência. Então, a ideia do gráfico é justamente essa, trazer para você esse conceito, essa lombada, para você entender que é uma lombada, que ela, depois da lombada tem uma descidinha que vai te ajudar, que vai ser mais fácil, as coisas vão fluir para você. A partir do momento que você adquire aprendizado, adquire conhecimento, adquire habilidades novas, você vai conseguir fluir e fazer melhor o que você estava querendo fazer, a sua tarefa, o seu propósito. Mas o que acontece se você, por um acaso, você não passar? Se você pegar e, eu estou tentando e não estou conseguindo passar o efeito arrebentação. O que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo é que você ainda não chegou no pico. Se você parar para analisar, às vezes a gente pensa que a gente já está no máximo, que a gente deu tudo. Toma muito cuidado. Veja se você não está insistindo em fazer a mesma coisa. Lembra? Diferença insistência e persistência. Procura persistir em atingir o objetivo. Se você, por acaso, está sentindo muita dificuldade, pensa que você ainda está no gráfico, na parte da subida aqui. Ó. Você não chegou no topo. Você ainda está naquela dificuldade. Talvez você esteja até no começo aqui, bem no início. E às vezes a gente pensa que a gente já está aqui no topo, mas a gente está bem aqui no iníciozinho aqui, ó, e esse iníciozinho aqui é uma parte difícil de passar. Mas depois que você passa dessa parte, você vai perceber que as coisas fluem, que você consegue. Que tudo fica mais fácil, de certa maneira, que você consegue atingir uma maestria, uma habilidade, talvez um conhecimento novo que vai te facilitar alcançar. Então, se você está achando assim, eu não estou passando, eu não consegui passar do efeito da arrebentação, é porque você ainda não chegou, você não persistiu, persiste mais. Pensa no gráfico. Toda vez que você estiver numa situação desafiadora, olha para esse gráfico. Imagina esse gráfico na sua mente agora. Imagina ele toda vez que você estiver numa situação desafiadora. Em que momento você acha que você está nesse gráfico? Às vezes você pode estar no começo aqui, ó. Você fala, tem mais chão pela frente. Se eu conseguir, se eu tentar um pouco mais, talvez eu consiga. Se eu tentar um pouco mais, talvez eu consiga. Se você ficar com essa mentalidade, aos poucos você vai escalando esse gráfico até chegar nesse momento de atingir o pico e aí depois vem a descida. E aí vai ficar tudo mais fácil, mais tranquilo para você conseguir atingir seus propósitos, seus objetivos. E como que eu aplico esse efeito arrebentação no meu dia a dia? O que eu faço? É justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu visualizo o gráfico na minha mente e fico
imaginando que eu estou caminhando, que eu estou escalando. Eu imagino até que não é um gráfico, que é uma montanha, que eu estou subindo nessa montanha, que eu estou no caminho, que eu estou dando passos. Eu chego a visualizar até meus pés, eu olho para o chão assim e chego a visualizar até meus pés, imaginando cada etapa sendo um passo que eu estou dando para aquela direção e que eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mudanças são desafiadoras, coisas novas são desafiadoras, novos aprendizados são muito desafiadores, mas eu sei que eu estou no caminho e isso me dá forças. Eu sei que tem momentos que a gente está muito cansado. Eu, por exemplo, ultimamente, eu estou num momento muito desafiador da minha vida. Eu estou exatamente no momento de arrebentação. Talvez eu esteja bem no começo aqui dessa subida, talvez eu esteja mais para o meio da subida. Eu estou numa escalada, num processo. Mas eu sei que se eu passar por esse efeito, eu vou ter os benefícios, eu vou ter a recompensa pelo esforço que eu tive. Então, assim, eu entendo a, a etapa e isso me tranquiliza e me dá forças, na verdade, não me tranquiliza, mas me dá forças para eu conseguir ir além, naqueles momentos mais difíceis, sabe? Nos momentos que você chega uma hora que você precisa, que você senta, dá até vontade de chorar, que você fala assim, meu Deus do céu, como é desafiador, como está difícil isso, como eu vou resolver essa questão, como eu vou dar o meu passo, o que eu preciso fazer, e eu fico nessa angústia e eu não sei o que fazer. Nesses momentos eu penso que eu estou numa montanha, eu estou escalando, eu estou vendo meus passos. Eu falei, eu só não posso parar, eu preciso sempre me manter em movimento. Então, é essa mentalidade que eu uso, que eu aplico para usar esse conceito do efeito arrebentação na minha vida, principalmente nesses momentos desafiadores que a gente vive. A gente viveu por muitos momentos desafiadores agora, por conta da pandemia, por crises, enfim. Mas o importante é você ter essa mentalidade de escalada e sabendo que vai ter uma recompensa. Imagina que você vai ter uma recompensa. Acredite que você vai ter uma recompensa e você vai ter uma recompensa assim, no final. O que acontece é que às vezes a gente desiste bem na subida e a gente acha que já deu topo, que a gente já chegou no topo. Ou às vezes a gente confunde também a persistência com a insistência. A gente acha que a gente estava persistindo, mas está insistindo, mas na verdade talvez a gente realmente estivesse persistindo, só não tinha atingido o topo. O que acontece é que a gente fala assim, não, estou insistindo demais para atingir o objetivo. Talvez você não está insistindo, você está persistindo, só que não está o suficiente. Talvez precise fazer alguma modificação alguma parar para pensar o que eu posso fazer diferente, o que eu estou fazendo agora que não está dando certo, por que não está dando certo, o que eu posso fazer para acontecer. Quem sabe, uma outra pergunta é encontra quem já conseguiu fazer, quem pode me ajudar, onde eu posso encontrar as pessoas que podem me ajudar. Isso tudo são perguntas que ajudam a você a persistir e a fazer mudanças, a não parar fazendo sempre a mesma coisa. Então, de repente, encontrar uma outra pessoa que faça diferente, ou encontrar talvez procurar na internet algumas pessoas que já conseguiram atingir o resultado que você quer atingir, ou talvez perguntar para algumas pessoas, falar assim, o que você acha? E só tomar cuidado com conselhos, porque às vezes as pessoas que estão te aconselhando são pessoas que não atingiram o resultado. É como se eu chegasse e perguntasse para alguém que nunca surfou como eu faço para passar a arrebentação. Eles vão dar as ideias deles, mas somente quem passou vai saber me dizer o que eu posso fazer e como eu posso fazer para melhorar. A dica que esse amigo meu me deu, ela funciona de verdade. Depois eu dei uma pesquisada na internet, eu descobri os surfistas eles vão andando o máximo que dá, a hora que não dá mais pé, eles esperam a calmaria, monta na prancha e rema. O que acontece é que eu não tinha habilidade suficiente para remar, para conseguir passar rápido a ponto de outra onda vir e me cobrir. Então, assim, tomar cuidado com quem você pede conselho, porque às vezes a gente costuma pedir conselho para as pessoas próximas a gente, mas não necessariamente essas pessoas sabem como passar pelo processo de arrebentação. Então, é muito importante você, se você for perguntar para alguém que já passou, ou então procurar as pessoas que já passaram e de alguma maneira, estudar elas, o que elas fizeram, como elas fizeram. A gente costuma sempre pesquisar na internet
e encontrar as pessoas que já aplicaram o conceito que você está querendo aplicar e talvez ver se faz sentido para você, se você consegue, se por exemplo, com relação a passar as ondas. Para mim não dava pé. Aonde a onda quebrava, já não dava pé para mim. Então, tipo, eu precisava remar muito mais. Então, eu acho que eu precisava, naquele momento, ter aprendido a remar mais rápido contra a correnteza, assim, a ponto de eu conseguir passar numa velocidade antes da próxima onda quebrar. Mas, independente disso, pense nessas perguntas que eu falei. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? Quem pode me ajudar? Lembra, toma muito cuidado. Essa pessoa, quem pode te ajudar não é necessariamente um parente, uma pessoa próxima, alguém que você sempre costuma pedir conselhos. Às vezes essas pessoas não vão conseguir te ajudar. Elas vão tentar, elas vão dar os conselhos delas. Algumas vão até te aconselhar a desistir. Algumas vão falar assim, talvez não é para você, você não nasceu para isso. Vão ter pessoas que vão tentar eles não fazem por mal, tá? Elas não fazem por mal, elas querem o bem. Elas acham que aquilo ali não está dando certo, que você está patinando, mas talvez elas não consigam enxergar o que tem além da onda. Elas não conseguem enxergar além desse gráfico aqui que eu estou mostrando aqui. Além desse gráfico, elas não conseguem entender que o gráfico ele tem a continuação, que tem essa outra etapa, essa outra parte do gráfico, que é a parte que fica oculta, que as pessoas não. A maioria das pessoas não enxergam o potencial que tem da persistência. De você insistir, desculpa, de insistir não, de persistir num objetivo. Então, quando você for perguntar quem pode me ajudar, procure as pessoas que já alcançaram o objetivo que você quer. E por que eu falo para persistir, sempre persistir? Persistência tem um efeito colateral, mas é um efeito colateral muito bom, que é o sucesso. Se você persistir, você vai ter sucesso. É inevitável. Se você persistir em tentar atingir um objetivo, você vai ser bem sucedido nesse objetivo, você vai conseguir alcançar. Então, assim, uma chave para o sucesso, uma peça fundamental para você atingir o sucesso é você persistir. Persistência é a chave. Inclusive, tem uma frase do Ray Kroc que ele fala, né? O Ray Kroc, para quem não sabe, ele foi ele não foi o fundador, ele não criou a lanchonete do McDonald's, mas ele criou o sistema de franquia. Graças a ele, a gente tem os McDonald's pelo mundo todo espalhado, porque foi ele que desenvolveu ele que estruturou as franquias do McDonald's. E a frase que perguntaram para ele assim, qual que é a chave do sucesso? E ele responde, é uma única palavra, persistência. Persistência. Se você persistir, você vai obter sucesso. Uma palavra, persistência. Então, assim, é um efeito colateral da persistência. Por isso que eu insisto muito, eu estou insistindo aqui, persistindo, na verdade, para vocês persistirem em obter sucesso. Então, persista no seu objetivo. Se você tem um objetivo, um propósito, e você não está desafiador, não desiste. Você está no comecinho aqui, ó, talvez você esteja mais aqui, talvez você esteja um pouco mais para cima, mas enfim, independente do percurso, do caminho que você esteja, persista, que você vai conseguir passar. Lembra disso aqui, ó, uma vez que você subiu, a descida é muito mais fácil, é muito mais prazerosa e é aquela sensação de recompensa, de realização, sabe? E é legal depois de você passar por esse efeito e é legal depois de você passar por esse efeito de arrebentação, quando você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, foi desafiador, foi um esforço assim tremendo, foi só de lembrar assim, nossa, até me cansa, mas no fim valeu muito a pena. E é gratificante você ter essa sensação, esse sentimento de ter de ter se esforçado, de ter se dedicado, sabe? Chega a ser até emocionante você olhar para trás e falar assim, nossa, foi bem desafiador, mas eu passei, eu insisti, eu persisti e eu consegui atingir meu propósito, meu objetivo. Então, lembra de sempre ter esse gráfico em mente e pensa onde você está nesse gráfico. Olha para esse gráfico e perceba, será que eu estou aqui? Será que eu estou aqui? Será que eu estou aqui? Percebam que você pode estar bem no comecinho,
ou então você esteja no meio, talvez você já esteja quase perto do final. Desistir nesse ponto aqui é morrer na praia, praticamente, né? E, e talvez um pouco mais de esforço, talvez aquele gásinho a mais te ajude a chegar. E esse gráfico, você olhar para ele, vai te ajudar a ter esse gás a mais, esse combustível, esse restante de energia que você precisa para você conseguir passar pela dificuldade que talvez você esteja passando agora. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está passando alguma dificuldade que você quer saber como ser persistente. Então, olha bem para esse gráfico, memorize esse gráfico, imagine você nesse gráfico, você andando por ele como se fosse uma montanha, você escalando, subindo, percebendo que você pode ter dificuldades, você pode cair, mas você vai levantar e continuar de novo, e persistindo, persistindo até atingir o seu objetivo. É inevitável você não ter sucesso, você não tem como você não ter sucesso se você persistir. Se você persistir, é o efeito colateral da persistência, o resultado da persistência é o sucesso. É assim que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo atingem o sucesso, elas persistem até conseguir. Tem até uma série que eu assisti, é uma série meio reality que eu assisti recentemente, que eles pegam, olha só que interessante esse reality, chama Undercover Billionaire, e em português, se eu não me engano, é 90 dias para ser milionário, alguma coisa assim. É uma série aí que eles pegam um bilionário e ele tem 90 dias para fazer uma empresa que vale com valor de US$ 1 milhão. Qual que é a regra? A única regra que ele tem, ele vai para uma cidade que ele não conhece, ele não tem os contatos dele, ele só tem um celular, uma caminhonete e US$ 100 na carteira. Ele parte desse ponto até criar uma empresa de US$ 1 milhão. E aí vocês se você assistem esse documentário, é muito bom, é um meio reality, meio documentário, tem 2 temporadas, é muito bom as 2 temporadas. A segunda temporada tem 3 bilionários fazendo a mesma coisa, é o mesmo cenário, eles ficam com uma picape, com US$ 100 na carteira, numa cidade que não conhece, eles não podem usar os contatos deles, eles não podem usar o dinheiro deles, eles não podem falar quem eles são, então eles não podem influenciar. É como se eles fossem uma pessoa comum com US$ 100 na carteira numa cidade desconhecida começando do zero. É muito interessante. E eles demonstram muito a persistência, fica muito claro a persistência deles. Eles lutam, eles passam por dificuldades, tem um deles chega a dormir na caminhonete, e fica muito clara a persistência. E por que eles se tornaram bilionários? Porque eles persistiram muito, eles têm isso eles já têm essa mentalidade de persistência, eles seguem em frente, independente das adversidades, das dificuldades. Então, eles conseguem atingir o resultado, eles persistem até conseguir atingir o resultado. E é muito bom esse seriado, eu recomendo muito. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem aí Undercover Billionaire ou então 90 Dias para Ser um Milionário, alguma coisa assim. Então, só recapitulando, vou pôr aqui mais uma vez, lembra, eu costumo repetir muitas coisas para absorver. A repetição vai ajudar a entrar na mente de vocês. Eu já falei em outros vídeos, assim, eu costumo assistir aulas, às vezes 2, 3 vezes, e cada vez que eu assisto, eu descubro coisas novas, eu aprendo coisas novas. Eu falo assim, nossa, a mesma frase me dá aprendizados diferentes. Então, assim, por isso que eu repito muito as minhas falas. E só para recapitulando aqui, olha para esse gráfico, memorize esse gráfico, imaginem esse gráfico, em que etapa do gráfico vocês estão com relação ao propósito de vocês, ao objetivo de vocês. Talvez esteja muito desafiador, talvez vocês não saibam o que tem que fazer, talvez não esteja claro para vocês ainda o que precisa ser feito para vocês conseguirem atingir os seus objetivos. Mas, assim, se visualizem nesse gráfico, imaginem em que situação, em que ponto vocês estão do gráfico, imaginem vocês escalando, vocês sabendo que depois do topo tem a descida, e a descida vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila, e vai ajudar vocês a atingir os seus objetivos, vai ajudar vocês a ter energia para persistir naqueles momentos de dificuldade. Se imaginando vocês subindo, vocês vão ter essa energia, porque às vezes a gente precisa de um gásinho, de um ânimo, de um empurrãozinho. Esse gráfico é muito bom para dar esse empurrãozinho, porque você sabe que você está na jornada, você entende a jornada, você entende o caminho, você não vê como uma barreira, igual esse outro gráfico, a gente imaginava sempre que é uma barreira, que ou você
Ou é um gráfico que você consegue passar, que ele é linha reta, ou então você bate nessa barreira aqui, volta para o início e entende que não consegue fazer, né? E olhando para esse outro gráfico aqui, o gráfico de sino aqui, você consegue perceber que é uma jornada, que tudo faz parte de um processo, que se você não chegou no fim é porque você ainda não está lá no fim ainda. Você não passou por esse sino, por esse gráfico, por essa montanha. Então, mais uma vez, persistam. E lembre-se, entenda a diferença de persistência e insistência. Se você está fazendo sempre a mesma coisa, você está insistindo. Procure alternativas. Responda perguntas como eu posso fazer, o que eu posso fazer diferente, quem pode me ajudar, onde eu posso encontrar pessoas que vão me ajudar. Pense nessas perguntas, em possibilidades diferentes de fazer para você não insistir e sim persistir em atingir o seu objetivo. Bom, esse é o conteúdo que eu tinha para dar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, que te ajudem a atingir seus propósitos, seus objetivos, que vocês consigam persistir na sua jornada, que vocês consigam alcançar os resultados que vocês almejam tanto. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito aqui o meu canal crescer, a trazer novos conteúdos aqui para vocês, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.